Muito boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus sejam reais, sejam abundantes no nosso meio, também nessa noite importante de uma semana tão especial na vida dessa comunidade cristã, dessa igreja local, uma atividade importante que o Ministério de Oração e de Famílias dessa igreja realiza há tantos anos e que o Senhor seja servido por essa atividade tão importante. Bom, o Pedro Felipe me apresentou aqui, eu me chamo Rafael. E como eu estou vendo muitas pessoas diferentes, e cada vez que eu venho aqui na igreja, a gente vê novas pessoas, e nós ficamos felizes por isso, por perceber essa igreja local crescendo, alcançando outras pessoas, sendo instrumento nas mãos de Deus, para que mais e mais vidas recebam o Evangelho da graça de Deus e cresçam no caminho de Jesus. Eu sou filho dessa igreja, 22 anos atrás, eu ouvi o Evangelho, me rendi ao Evangelho da graça de Deus, fui alcançado pelo Senhor. E nessa igreja local, todo o meu processo de desenvolvimento, de formação espiritual aconteceu. Nessa igreja, eu fui batizado e professei a fé em Jesus. Nessa igreja, eu recebi o ensino da palavra na escola bíblica, em tantas atividades. Nessa igreja, eu comecei a ter a minha vocação no exercício da liderança cristã despertada, atuando à frente da mocidade dessa igreja durante alguns anos. Nessa igreja local, eu tive o meu chamado para o ministério pastoral identificado, reconhecido e sempre muito apoiado com orações. Essa igreja local foi responsável por me sustentar, inclusive financeiramente, os meus estudos no período de seminário. Essa igreja local teve a coragem de abrir as portas para que eu iniciasse o meu ministério pastoral como pastor auxiliar dessa igreja no ano de 2014 e de 2015. E essa igreja também me deu o privilégio e a responsabilidade de conduzir um processo junto com outros irmãos e irmãs queridos na região da Cidade Alta de Juiz de Fora para a organização de mais uma igreja em nossa cidade. Mas nessa igreja também algo muito importante aconteceu. Nessa igreja eu conheci a minha esposa, nessa igreja nós nos casamos há 17 anos atrás aproximadamente. E para mim é muito significativo, a gente começa a ficar mais velho, a gente começa a ficar um pouco mais sentimental. E depois, obrigado, Pedro. Depois que eu virei a faixa dos 40, parece que a gente vai tendo um pouco mais de percepção e de sensibilidade de algumas coisas que quando a gente é mais jovem, a gente despreza. Mas o fato hoje de ver, por exemplo, o Ministério de Música da Conexão, junto com parte do Ministério de Música da Primeira Igreja, foi muito significativo para mim. Porque essa igreja local semeou uma igreja que quase 5 anos depois, com menos de 5 anos da sua organização, já conta com 200 membros. Então, essa igreja local semeou isso. Então, a gente perceber a igreja mãe junto com a igreja filha se unindo através do louvor para exaltar o nosso Deus é muito significativo. Então, eu espero que, apesar de nós, que é quase um jargão da nossa igreja, que Deus possa usar a minha vida, assim como usou os irmãos do Ministério de Música da Conexão e da Primeira, para que sejamos edificados na palavra. E uma coisa que eu aprendi nessa igreja, com o pastor dessa igreja, o conhecido reverendo Eloy, é que todas as vezes que a gente recebe um convite para pregar a palavra de Deus, a gente não deve pregar o nosso melhor sermão, porque a gente não está preocupado com performance, e a gente não está preocupado simplesmente em chegar no final do culto, receber um abraço na porta, pastor, que mensagem importante, interessante, Deus abençoe a sua vida. Mas eu aprendi nessa igreja, sendo auxiliar do Ministério Eloy, que nós pregamos aquilo que Deus quer que a gente pregue, ainda que a gente tenha um melhor sermão, um sermão preparadinho, que é só você colocar um pouquinho no forno, requentar essa mensagem e trazer para a igreja. E desde quando o presbítero Miranda me fez o convite para estar aqui com vocês, eu tenho ficado muito incomodado em compartilhar uma mensagem que tem sido difícil, por um lado para mim, porque você primeiramente precisa viver a mensagem e se subordinar à mensagem para que você não seja incoerente e hipócrita no culto. Mas, por outro lado, eu estou plenamente convicto de que essa mensagem dura e difícil precisa ser trazida. Então, nesse sentido, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho diferente, ok? A gente vai ler 2 versículos do capítulo 2, os versículos 6 e 7, e depois a gente vai fazer um pequeno salto. Vamos para o capítulo 3, e aí nós vamos ler do versículo 18 até o primeiro versículo do capítulo 4. Mas eu vou explicar
e eu espero que nós possamos entender. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre crescimento numa posição importantíssima para o exercício da fé, na família, na igreja e na sociedade. E talvez eu me recordo que cerca de 2 anos atrás, quando eu falei nessa semana de oração pela família, eu lembro que eu falei muito um texto voltado para a função, para o desafio, para a vocação fantástica que Deus concedeu às mulheres. E hoje eu quero falar um pouquinho nessa vocação, nesse chamado e nesse exercício importantíssimo da função que os homens precisam realizar e que eles receberam da parte de Deus. Então, nessa noite eu quero falar com você sobre crescimento na masculinidade, mas não uma perspectiva qualquer de masculinidade, mas crescimento na masculinidade bíblica. E para isso, eu leio primeiro Colossenses 2, os versos 6 e 7, que dizem o seguinte: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Se você está com a sua Bíblia aberta, deixa ela aberta por uns instantes, daqui a pouquinho a gente vai ler uma parte do capítulo 3. Nesse ano, na nossa igreja local, nós entendemos muito claramente como um direcionamento de Deus que nós precisaríamos entender e experimentar o crescimento da perspectiva bíblica sobre as nossas vidas. Nós não estamos buscando na nossa igreja local, nesse ano e a partir desse ano, um crescimento pragmático, onde o único foco é o resultado pelo resultado por si mesmo, pouco importando o processo e as motivações do coração. Nós não estamos buscando um crescimento que é mecânico, fruto da nossa força, fruto da maneira como nós manipulamos as situações, as circunstâncias, os processos na nossa vida. Nós não estamos buscando um crescimento que é um crescimento hedonista, onde a gente quer só ter o prazer de realizar uma meta específica, mas pouco entendendo se aquela meta tem a ver com o querer de Deus ou não para a nossa vida, para a nossa família, para a igreja local onde nós o servimos. Mas essa ideia de crescimento, ela veio ao nosso coração, e talvez uma frase de um pastor que algumas vezes ocupou o púlpito dessa igreja, o reverendo Antônio Elias, seja a síntese dessa nossa busca por crescimento nesse ano. O reverendo Antônio Elias, certa vez, disse o seguinte: preocupe-se em crescer diante de Deus em profundidade e deixe que Deus estabeleça a extensão do crescimento dele sobre a sua vida. Então a nossa intenção é crescermos assim como um vegetal. E a Bíblia usa por muitas vezes o vegetal como uma analogia, como uma figura de comparação para falar sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento com Ele e a nossa vocação em Deus na história. E assim como um vegetal muito forte, com seu caule, com suas folhas, com seus frutos, mas esse vegetal, ele cresce, se desenvolve, tem saúde a partir de um tecido específico que ele possui, que é a sua raiz. A raiz normalmente não é vista, mas é a partir da raiz, e a raiz é quem determina se esse vegetal vai ter longa ou curta duração, se vai ser um vegetal saudável ou não. Então a nossa intenção é entender que nós devemos crescer diante de Deus, em profundidade no relacionamento com Deus, diante das disciplinas espirituais, diante dos meios de graça que Ele concedeu à sua igreja, e a extensão do crescimento, a visibilidade desse crescimento, o alcance desse crescimento é determinado por Deus, não é determinado por nós. E na carta de Paulo aos Colossenses, por várias vezes, esse termo crescer ou crescendo aparece. E o versículo fundamental da carta de Paulo aos Colossenses é justamente esse texto: nele radicados, em Jesus Cristo enraizados, em Jesus Cristo estruturando por completo e exclusivamente a sua vida, em Jesus Cristo construindo o seu viver. E quando nós assim fazemos, nós somos confirmados na fé, porque essa é a instrução que nós temos recebido ao longo da história, no nosso legado, no nosso patrimônio histórico na fé.
E assim nós crescemos, percebendo que apesar de nós, Deus promove o crescimento, o fortalecimento, o aprofundamento do relacionamento com Ele em nossas vidas. E assim nós rendemos graças ao Senhor, porque nós sabemos que nós nunca conseguiríamos realizar isso por nós mesmos. Portanto, a carta de Paulo aos Filipenses, aos Colossenses, melhor dizendo, fala sobre a necessidade e a possibilidade e o dever cristão de crescer na fé. E todos os assuntos que vão orbitar, que vão estar presentes nessa carta, vão nos falar sobre esse crescimento na fé. E aí, com base nesse panorama da carta aos Colossenses, nós podemos olhar para Colossenses no capítulo 3, e aí eu te convido a acompanhar a leitura. Nós leremos a partir do versículo 18, mas nós vamos gastar o nosso tempo no texto bíblico do versículo 19 em diante. Mas diz assim o texto, Colossenses 3, 18 em diante. Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Deixa eu estruturar essa mensagem sobre crescendo na masculinidade bíblica, trazendo um fato recente, publicado na CNN Brasil, há cerca de 10 dias atrás, uma notícia que nos diz o seguinte: nos primeiros 4 meses desse ano, os cartórios no Brasil identificaram um dado triste, mas que demonstra uma fragilidade seríssima no exercício da masculinidade. Porque nos primeiros 4 meses desse ano, quase 57 mil recém-nascidos foram registrados no Brasil sem o nome do pai. Como eu sou um pouco curioso, eu dividi esse número pela quantidade de dias desses primeiros 4 meses do ano. Isso significa que a cada dia, 4.750 crianças recém-nascidas foram registradas no Brasil sem o nome do pai. Para problematizar isso um pouco mais, se a gente dividir esse número pela quantidade de horas de um dia, a cada hora, quase 198 recém-nascidos no Brasil são registrados sem o número do pai. Isso significa que se esse culto começou às 7h30, nós temos 45 minutos de culto, e nós temos aqui talvez 150, 160 pessoas, todos nós, nesse tempo de culto, ao nascermos e sermos registrados, nós não teríamos a filiação paterna na nossa identificação de identidade. E é muito interessante uma disposição do mecanismo jurídico no nosso país. Nós temos a identidade de uma pessoa atrelada à sua filiação. Isso mostra que não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico e de outras áreas da estruturação do ser humano, nós vamos entender que identidade passa pela influência de mãe e de pai. Isso nos faz perceber uma coisa. E quando nós olhamos para essa realidade, nós vamos perceber que masculinidade no nosso Brasil, no nosso país, tem sido entendido de uma maneira terrível. E nós vamos perceber que os problemas que uma família enfrenta, os problemas que uma sociedade enfrenta,
E os problemas que uma igreja enfrenta não são apenas de ordem da disfunção do papel do homem em cada uma dessas estruturas criadas por Deus. Mas um dos maiores problemas na casa, na sociedade e na igreja é quando a masculinidade não é compreendida e não é exercida da maneira como o Criador e Senhor de todas as coisas estabeleceu que deveria ser. E uma coisa que nós percebemos é que esse problema dessa disfunção tem a ver com dois extremos. O extremo da omissão, onde os homens sabem o que devem fazer, mas não fazem, por vários motivos, ou um extremo que é oposto, onde os homens vão além e exercem indevidamente o privilégio e a responsabilidade que Deus os concedeu ao os trazer à história, aos colocar em vida, em família, em sociedade e em convivência numa igreja local. Porque eles usurpam, eles vão além, eles fazem um exercício ditador, explorador, indevido do que significa verdadeiramente a masculinidade. E a gente, como igreja, precisa fazer uma meia-culpa. Porque a igreja, ela ensina muito pouco, tanto do ponto de vista do conteúdo, o que é a masculinidade bíblica, como ela se desenvolve, por que ela é importante. Mas não apenas do ponto de vista do conteúdo, mas também da prática, o que significa masculinidade. Deixa eu dar um de muitos exemplos que evidenciam essa afirmação dura, e que nós como igreja, e eu como um pastor de igreja, preciso assumir diante de Deus, diante da sociedade, cumprir o meu papel como líder cristão, para que isso aconteça de forma diferente. Existem muitas pesquisas acadêmicas hoje, que relacionam numa enorme proporção a violência doméstica contra as mulheres, a famílias, a casais que se dizem, que se afirmam evangélicos. Se isso é verdade, na igreja esse homem acha que é um homem de Deus, se apresenta como um homem de Deus, mas dentro de casa ele é um homem das trevas. Dentro de casa, no máximo, ele é um menino na fé, mas ele não entendeu o que significa exercer masculinidade da perspectiva da palavra. Quando a gente percebe essas questões, nós vamos ver um outro grave problema que nós identificamos nos nossos dias. E já não é de hoje. Nós temos pelo menos 2 décadas que a psicologia começa a cunhar um termo chamado adultescência. Nos Estados Unidos, grande parte de estudos na área da psicologia relacionado ao comportamento dos homens criou um termo chamado hominino, que é um híbrido de homem, porque ele tem idade de homem adulto, ele tem desejos de homem adulto, ele se aparenta no seu personagem como se fosse de fato um homem adulto, mas nas suas práticas ele é menino, ele é adolescente. Ele quer ter todos os benefícios de um homem adulto, relacionado à sexualidade, relacionado à utilização de bens, relacionado a direitos na ordem do Estado. Ele quer viver os benefícios da vida adulta, mas como um menino, como um adolescente, ele foge de assumir as responsabilidades decorrentes de cada uma dessas posições que a vida adulta oferece. Ele é menino no coração, ele é menino na atitude, e ele tem uma visão completamente equivocada acerca de si, porque ele acha que é homem, mas na prática ele é menino. Se fosse perguntado para sua esposa com sinceridade, sem desonrar o seu esposo é um homem a quem você admira? Muitas esposas prefeririam não responder. Se fosse perguntado para os pais desses homens, de uma maneira legítima, sem entristecê-los, o seu filho é um homem maduro, talvez muitos pais não teriam o prazer ou a coragem de responder. Porque numa resposta sincera, os comportamentos de muitos homens hoje são comportamentos de menino. É muito interessante você perceber como é que aspectos da nossa cultura vão moldando e evidenciando os nossos valores culturais, os nossos valores de sociedade.
Percebam as músicas mais tocadas nos nossos dias. Você vê homem barbado cantando essas músicas. São músicas que um adolescente, talvez, se fosse com um mínimo de estrutura emocional, não teria coragem de cantar. E a gente percebe comportamentos que são quase de vergonha alheia. E se não fosse o Evangelho, nós teríamos os mesmos pensamentos e as mesmas questões. O grande problema é que a gente começa a observar essas coisas na própria igreja de Jesus. Por isso, se a carta de Paulo aos Colossenses chama a minha vida e a sua vida a ter raízes profundas em Jesus, chama a minha vida e a sua vida a construir a nossa vida nele, e se um dos temas desta carta é chamar aos homens a atenção quanto aos seus papéis, eu queria que nós, homens, pudéssemos ser confrontados em amor, na palavra, sobre o que significa essa masculinidade bíblica. E para as mulheres que estão aqui presentes, essas mulheres vão entender que como conselheiras, auxiliadoras idôneas, elas podem e devem ser o maior instrumento nas mãos de Deus, para que meninos deixem de ser meninos e se tornem homens. Exemplo, para falar de questões negativas, aprendi com o pastor Eloy que você pode dar o seu exemplo. Há 22 anos atrás, na minha conversão, eu era um menino. A primeira vez que eu fui chamado para pregar foi no púlpito dessa igreja, numa reunião de mocidade. Eu queria pregar em Neemias no capítulo 1. Peguei um livro no gabinete do pastor Eloy, um livro azulzinho, reconstruído pelo Espírito. Li o livro inteiro para conseguir pregar o capítulo 1 de Neemias com coragem. Coloquei a minha primeira roupa, passei perfume, vim para a reunião da mocidade. Na hora que eu cheguei aqui, eu fiquei com tanto medo por ser menino, que eu fugi, fui embora para casa, eu não preguei. Menino. Não entendeu a seriedade, o que significa estar no púlpito. Sabe quem me ajudou nesse dia? A mulher que Deus estava preparando para que no futuro fosse minha esposa. E 17 anos depois eu posso falar, eu preciso crescer muito como homem. Mas o maior instrumento, eu acho que Deus quer falar de verdade. Mulheres, abram os ouvidos. O maior instrumento que Deus usou na minha vida nesses 40 anos, para que eu deixasse de ser um menino e me tornasse um homem de verdade, foi a minha esposa. Portanto, mulheres, eu queria que vocês abrissem os ouvidos, porque vocês têm o dever e o privilégio de ser instrumento nas mãos de Deus, para que meninos deixem de ser meninos e se tornem homens de verdade. E eu vejo nessa igreja alguns homens que na minha adolescência e início de idade adulta foram referências para mim. Eu vejo aqui, nesse púlpito, nesse auditório. E por trás de todos esses homens, do lado de todos esses homens, tem grandes mulheres que foram esses instrumentos nas mãos de Deus para que um dia eles se tornassem homens. Portanto, essa palavra não é só para os homens, é também para as irmãs. Mas a primeira coisa que o texto diz é que, para crescer na masculinidade bíblica, o homem precisa aprender a ser um homem como esposo. E o texto diz, maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. A gente sabe muito bem que a Bíblia diz que o amor que um homem tem que ter por uma mulher é talvez uma das maiores demonstrações, uma das maiores ilustrações da relação do amor de Cristo em relação à sua igreja. E no tão conhecido texto de Efésios, no capítulo 5, o texto bíblico vai dizer que o marido, ele tem que estar disposto, se necessário for, a morrer para proteger, para purificar, para santificar a sua esposa. É tão interessante que a Bíblia nos diz que a liderança que o marido exerce no lar é uma liderança de serviço. O marido lidera no lar para servir. E todas as vezes que o marido não tem a coragem de ser homem para servir a sua esposa e para amá-la de verdade, para dela cuidar, para construir um casamento para a glória de Deus nessa relação, ele passa a ter um desejo egoísta, a mulher está a seu serviço, a mulher existe apenas para fazê-lo feliz, ele se torna um adolescente. Na adolescência, a gente percebe isso muito nas relações afetivas na adolescência. Um adolescente muitas vezes se interessa por uma garota, enquanto ele tem interesse, ele está ali cheio de amores. Quando ele perde o interesse, o que ele faz? Ele desmancha a relação e pouco importa se ele vai machucar o coração da garota ou não. Ele é adolescente, ele é menino.
E ele passa a tratar a garota com amargura porque ele não tem mais interesse, ele é menino. Mas quando a gente entende que casamento é coisa para gente grande, é coisa para homem de verdade, e a gente se casa ou para sepultar a nossa esposa, ou para a nossa esposa nos sepultar, a gente vai entender que todas as dimensões do amor bíblico, de intimidade, de amizade, de serviço, de cumplicidade, vão se estabelecer. Portanto, uma primeira coisa que a gente precisa pensar nesse momento é ser homem como esposo. Eu tenho sido um menino, ou pela graça de Deus eu tenho sido um homem de verdade? Eu exerço a minha liderança para servir a minha esposa em Jesus, para amá-la, ou eu só trato a minha esposa com amargura, como se ela estivesse ao meu serviço, ou como se ela existisse simplesmente para me servir? Segundo ponto que o texto nos mostra: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Se ser homem significa tratar a esposa com amor, ser homem também significa tratar os pais com honra. E quantos meninos de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, que enquanto precisa do pai ou não tem a mesma força física que o pai tem, se submetem. Mas a partir do momento que tem força física, tem força econômica, tem prestígio social, tem maior conhecimento intelectual e não depende mais financeiramente ou de outras ordens do seu pai, o pai passa a ser um capacho, a mãe passa a ser um capacho e não tem um tratamento com honra, que é um respeito qualificado em razão de quem aquela pessoa é, progenitor da sua vida, e em razão daquilo que aquela pessoa fez por você, renunciou uma vida inteira para que você pudesse crescer, ter suas necessidades supridas e pudesse caminhar na vida com Jesus. Quer ver se a gente é homem de verdade ou se a gente é menino? Basta a gente fazer um diagnóstico. Como é que a gente trata os nossos pais? Com honra ou com desrespeito? Mas mais, para a gente crescer na masculinidade bíblica, o texto nos diz que nós temos que aprender a ser pais. Porque de acordo com o texto, quando o texto diz pais, não irritem os seus filhos, o pai não é só o progenitor, mas o pai é quem assume o direcionamento, a tutela da vida dessa pessoa, até que ele se torne um adulto de verdade, e idade adulta, ainda assim, o pai tem influência determinante, muitíssimo importante, fundamental na vida de toda pessoa. Pais, não irritem os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Eu percebo que nos nossos dias o exercício da paternidade tem dificuldades diferentes. Eu não estou dizendo que hoje é mais difícil ou menos difícil. Eu não tenho critérios, eu não tenho capacidade, e não sei se é possível fazer uma pesquisa que objetivamente possa identificar, olha, ser pai hoje é mais difícil do que era no passado. Eu acho que são dificuldades diferentes em razão de momentos históricos, de condições sociais diferentes. Mas uma coisa a gente começa a perceber nos nossos dias. Uma das razões pelas quais a taxa de natalidade no Brasil cai assustadoramente é porque hoje a gente tem uma sociedade com 30 anos, 40 anos. A minha geração é uma geração de muitos meninos, de poucos homens. Porque só quem é homem de verdade entende o que é paternidade, entende o que são fazer as renúncias necessárias e entende que foi chamado por Deus para edificar a vida de uma criança, educar a vida de uma criança, para que se torne uma grande vida em Jesus. E a gente percebe nos nossos dias muitos pais que não cumprem o seu papel. Muitos pais que não têm tempo de qualidade com seus filhos. E a gente consegue as melhores desculpas possíveis para que a gente não ocupe esse papel. Muitos pais que acham que apenas dar alguma coisa para os filhos vai ser um paliativo para as necessidades do coração, de ter um pouco de tempo, de um pouco de atenção, de uma realidade do pai estar verdadeiramente ali. Esses dias a minha esposa me fez um confronto e mexeu comigo, e eu falei, você vai me cobrar isso todas as vezes que isso acontecer. Eu não posso ficar mais tempo no celular, no smartphone, do que eu fico com os meus filhos. Se eu ficar, tem alguma coisa errada. Se eu ficar, você pode dar todas as justificativas possíveis, mas isso é uma evidência de que, de alguma forma, existe alguma disfunção na atenção que eu vou dedicar para os meus filhos. E tem uma coisa muito interessante, e eu tenho gostado muito de conversar com a geração de pessoas que têm idade para serem os meus pais.
porque eles viram como é que a paternidade, a maternidade, ela tem momentos distintos e como é que os filhos saem de casa tão rápido. E todas as noites, quando eu vou colocar a Mariana na cama, o Henrique na cama, eu falo, meu Deus, não para de crescer. Meu Deus, já está fazendo piadinha, tirando sarro com a minha cara. Meu Deus, daqui a pouco está indo embora. E a gente percebe que nos nossos dias, por exemplo, a minha geração, ela foi muito atacada na adolescência quanto às questões da fé. A geração dos meus filhos, na primeira infância, já recebe um bombardeio que eu fui receber na adolescência. E nós, como pais, a gente precisa escolher. Eu não estou dizendo que uma coisa invalide a outra, que fique bem claro. Eu não estou dizendo que uma coisa invalide a outra. Mas se entre andar no carro do ano, para que o meu filho veja o pai com o prazer e o privilégio de ter um carro do ano, ou gastar tempo com o meu filho e ganhar menos dinheiro, eu tenho que ter a coragem de ser homem, de renunciar a alguns caprichos pessoais, para entender, eu vou andar com um carro mais simples, mas eu vou dedicar tempo à vida do meu filho. A gente precisa entender que masculinidade, e eu ouvi isso da boca do pastor Eloy, e isso tem mexido muito comigo, já tem uns 2, 3 anos. Masculinidade é ensinada. Essa geração Z, a geração que nasceu de 1990 até algo em torno de 2010, é uma das gerações que tem tido mais problemas emocionais no seu momento de vida, na sua faixa etária, na história. Eles não sabem lidar com frustrações, eles não sabem ser funcionários. É a geração startup, todo mundo quer ter o seu negócio particular e, se possível, virar unicórnio, porque ninguém quer se submeter a chefe. Eles não querem ouvir ordens. Os pais estão sempre errados, sempre equivocados. Mas é a geração que mais cedo está tendo dependência, e se não fosse a vocação de psiquiatras e psicólogos, não saberíamos o que aconteceria com essa geração. É a geração que mais cedo começa a tomar medicamentos controlados para a questão de ansiedade. É a geração que mais cedo começa a ter síndrome do pânico. Por quê? A gente precisa entender que por causa, muitas vezes, da ausência do pai, isso tem acontecido. A gente precisa pensar numa sociedade tão sexualizada como a nossa, nós pais, se a gente não colocar a nossa filha no colo, se a gente não der carinho para a nossa filha, se a gente não ensinar como ela deve ser tratada por um homem, daqui a pouco outros vão fazer. E a gente talvez não consiga recuperar isso mais. Se a gente não gastar tempo com os nossos filhos, ensinando o que é ser homem, a postura, a firmeza, não estou falando de perfeição, não estou falando de ser o machão, isso é disfunção da masculinidade bíblica, isso é usurpação da masculinidade bíblica. Mas se a gente não gastar tempo com os nossos filhos, mostrando o quanto que eles são importantes, que nós somos amigos de verdade para ele e para ela, a gente vai perder os nossos filhos. E quantos pais têm provocado seus filhos à ira, porque não tem tempo, porque eles não são de fato importantes. Pensar no projeto da empresa, pensar em ganho financeiro, pensar nisso, naquilo outro. Mais uma vez, um homem equilibrado, um homem centrado na palavra, um homem cheio do Espírito, ele harmoniza isso na sua vida. Mas ele sabe colocar o filho e a filha em primeiro lugar. Se nós queremos ser homens de verdade, não meninos, a gente tem que responder: eu tenho levado o meu filho, a minha filha, à ira, ou eu tenho sido um instrumento nas mãos de Deus para não desanimar os meus filhos, para não irritá-los, mas para corrigi-los em amor, mas porque eles sabem que eu os amo de verdade. Mas a maneira como eu trabalho, como eu sou funcionário, como eu me submeto a um empregador, ou a maneira como eu lidero, a maneira como eu exerço a minha função como empregador, mostram se eu sou homem ou se eu sou menino. Eu falei agora há pouco. Tem homens que a vida inteira deram uma de machão, nunca se subordinaram a uma autoridade na função de trabalho, porque são meninos. Menino é desobediente, menino não gosta de receber ordem, menino fica bravinho quando é corrigido. É menino. Agora, homem de verdade sabe articular, sabe mostrar para o empregador: não concordo com isso, acredito que estou certo nisso, sabe estabelecer diálogo e sabe entender a sua posição e a sua importância numa função de trabalho.
Muitos empregadores são meninos e querem ocupar a posição de empregadores não porque Deus deu a eles necessariamente uma capacidade enquanto empreendedores, mas eles querem exercer domínio. Às vezes eu vejo a brincadeira do meu filho com alguns amigos da igreja, ou às vezes com os primos. Você vê que tem disputa para ver quem manda, porque quem manda na brincadeira com as crianças, a questão do menino, ele quer mostrar, olha, eu mando, eu tenho mais força, eu tenho mais poder. É coisa de menino, é inseguro, está querendo estabelecer segurança ali diante das pessoas. Mas quando você entende que o seu valor está em Jesus, você lidera, e você é um dos grandes empreendedores da sua área específica, entendendo que você está servindo a Deus, servindo as pessoas, você não está ali para provar o seu valor ou para passar por cima de ninguém. Mas quando a gente é menino, a gente age assim. Diante disso, eu queria que nós pensássemos, e eu gosto muito da frase de um querido pastor, um homem de Deus chamado Ricardo Agreste. Ele diz o seguinte: o problema da fé na igreja brasileira não diz respeito à falta de conhecimento bíblico. Talvez a gente nunca teve tanta oportunidade para ter conhecimento bíblico. Na igreja, através das plataformas digitais, com todo carinho, com todo respeito, e não estou fazendo isso de maneira irônica, mas qualquer pessoa hoje está dando curso bíblico na internet. Você nunca teve tanto acesso. Aplicativo da Bíblia, a gente tem várias versões no nosso smartphone, a gente nunca teve tanto acesso ao conhecimento bíblico. O problema da igreja brasileira não é problema de conhecimento. O problema da igreja brasileira é o problema de obediência à palavra de Deus. E os primeiros a obedecerem, porque liderança é influência, a gente influencia pelo exemplo, os primeiros a obedecerem deveriam ser os homens, na posição de esposo, amando a esposa, na posição de filho, honrando os pais, na posição de pai, servindo, cuidando, se dedicando aos seus filhos, na posição de empregador ou de empregado, entendendo o seu lugar, a sua posição importante e servindo. E aí a gente precisa pensar, talvez a gente possa conhecer essas verdades bíblicas há muito tempo, talvez você está falando assim, puxa, é a 15ª vez que eu ouço Colossenses 3 falar sobre isso. Talvez seja a 50ª vez que eu já ouvi o texto de Efésios 5:22. O problema para nós homens não é o quanto que a gente conhece de forma intelectual ou memorizado o texto. Se a gente acredita nessas verdades e conhecer do ponto de vista bíblico, não tem a ver apenas com conhecimento intelectual, mas é uma questão de prática e de vivência. Eu preciso dizer nessa noite, quanto que eu tenho vivido essas verdades. Um segundo ponto. Ser um homem de verdade não significa ser um homem perfeito. Ninguém será. Nessa vida, não. A santificação nessa vida é processual, é um processo. A gente espera servir amanhã o Senhor com mais separação, consagração de vida do que serviu hoje. Mas a santidade no seu processo final, a posição final é só na eternidade. A gente não está falando de homem perfeito. A gente vai errar na posição como esposo. A gente vai errar na posição como filho. A gente vai errar na posição como pai. A gente vai errar na posição como funcionário, a gente vai errar na posição como empregado, mas o homem reconhece o erro. O homem se arrepende. O homem pede desculpa. O homem assume responsabilidade. O homem busca forças em Deus para mudar. O menino transfere a responsabilidade, culpa o outro, mas continua sendo menino. Então a gente não está falando de perfeição, mas a gente está falando de coerência. A gente está falando de viver uma vida dedicada às verdades do Evangelho. E se a gente perguntasse para as nossas esposas, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos funcionários ou para os nossos patrões nessa noite, se nós efetivamente, sinceramente, a gente diz que a gente quer criar uma cultura de feedback na família, na sociedade, nas relações de trabalho, nas relações acadêmicas, na igreja, diz assim, você pode falar a verdade, eu estou preparado. Fala a verdade para você ver. Só que quem ama, não fala o que a gente gostaria de ouvir. Quem ama fala no tempo certo, no melhor momento, com a melhor motivação possível de amor a Deus e de amor à pessoa que vai receber aquela informação. Fala da forma certa, mas fala o que a pessoa precisa ouvir. Se a gente perguntasse hoje para a nossa esposa, para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos funcionários,
para as pessoas que nós lideramos ou para os nossos empregadores? Será que com sinceridade, se eles pudessem responder, será que eles diriam que apesar de nós e num processo de santificação, a gente tem uma masculinidade coerente de verdade? Ou será que eles vão dizer, olha Rafael, não fica triste comigo não, estou falando para o seu bem, mas nesse ponto aqui, você ainda é menino. E a gente precisa entender que a gente tem que cumprir o propósito da nossa existência. Nós somos chamados homens para sermos homens de verdade. Nós somos chamados para ser estrutura emocional fortalecida para as nossas esposas, para os nossos filhos. A gente pode chorar, mas a gente chora como homem, cuidando, protegendo, servindo a nossa casa. A gente pode ter medos, e quem de nós não os possui? Mas a gente exerce a postura de medo como homem, dependendo de Deus, confiando no Senhor, fazendo o que Ele manda fazer e sendo um homem de verdade. Nós somos chamados para sermos homens de verdade. E infelizmente, quando a gente olha para a igreja evangélica no Brasil, quanto menino no púlpito, quanto adolescente ganancioso, deslumbrado com 40, 50 anos, quanta gente na igreja que ainda é menino. Nós somos chamados para sermos homens de verdade, mas não apenas isso, porque pela graça comum, existem muitos homens não convertidos ainda a Jesus que exercem o papel e que nos mostram como ser homem de verdade. Mas além de sermos chamados para sermos homens de verdade, nós somos chamados para sermos homens da verdade. Tem algumas coisas na Bíblia, quando a gente lê com um pouquinho mais de atenção, e o Espírito Santo age de forma graciosa, nos iluminando, elas mexem demais com a gente. Se você for em 1 Reis, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, você vai ver Davi se despedindo do seu filho Salomão. E o homem segundo o coração de Deus, de acordo com Atos 13, 22, quando ele está diante do seu filho, sabendo que é o último momento e que é a última palavra, ele não vai gastar tempo com trivialidades, ele vai gastar tempo para falar a coisa mais importante e com numa curta expressão, porque ele está morrendo. E é engraçado que Davi não fala, Salomão, eu vou deixar para você riqueza, Salomão, eu vou deixar para você necessariamente o trono. Ele fala, Salomão, seja corajoso e seja homem. O homem segundo o coração de Deus, na sua última fala com o seu filho, ele diz, olha, tenha coragem e seja homem. Porque sem coragem, a gente continua menino. Mas com a coragem que vem de Deus, apesar de nós, a gente encara os temores e a gente começa a se tornar homem. Diante disso, eu queria orar pelos homens que estão conosco aqui presentes e para você que nos acompanha através dessa transmissão, aonde você estiver. Nós não queremos que essa palavra traga peso ou culpa, porque quem traz peso ou culpa é o inimigo das nossas almas. Mas como Jesus o venceu na cruz, essa palavra nos confronta com a ação do Espírito Santo que nos corrige em amor. Eu queria que nós orássemos pedindo a Deus para que nós como homens possamos nos arrepender se no nosso casamento a gente ainda tem sido menino, se na relação com os nossos filhos nós temos sido meninos, se na relação com os nossos pais a gente não cresceu, a gente continua bebê, continua menino, se nas relações profissionais, na nossa vida em sociedade, se a gente continua como menino. Eu queria que nós pedíssemos perdão ao Senhor e por mais tempo de vida que talvez esse hábito de menino esteja em você, o Espírito Santo de Deus tem poder. Eu não tenho capacidade nenhuma, mas o Espírito Santo de Deus tem poder para tocar no seu coração nessa noite, para começar a arrancar a postura e o coração de menino e para começar a gerar na sua vida o hábito e o coração de um homem de verdade, de um homem da verdade. Eu queria também muito que as irmãs pudessem orar nesse momento para entender, eu tenho um papel fundamental nesse processo. Antes da queda, vocês são chamadas como auxiliadoras idôneas. E se um dia esses homens se tornaram ou vão se tornar um homem de verdade, o maior instrumento que Deus vai usar na história é você. Não é outra pessoa, é você como esposa. Então eu queria que nós orássemos nesse momento.
Nosso Deus, nós te agradecemos pela instrução da tua palavra. Muitas vezes ela é doce como mel nos nossos lábios, trazendo um direcionamento que traz tanto prazer, tanto deleite para o nosso coração, entendendo o quanto somos amados, o quanto somos cuidados, o quanto somos perdoados no amor, na pessoa e na obra de Jesus. Não existe mensagem mais doce, não existe mensagem que possa produzir mais prazer na vida do coração de uma pessoa. Mas por outro lado, Deus, em alguns momentos a tua palavra é como aquele remédio perfeitamente eficaz, mas que é tão amargo nos lábios, difícil de digerir, mas que é necessário, Deus, para que o processo terapêutico, para que a cura e a transformação operadas pelo teu Santo Espírito possam acontecer. Nesse momento, Deus, como homens, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Se em alguma dessas áreas que a palavra do Senhor nos ensina, se nós ainda temos agido como meninos, se nós temos sido mimados, se nós temos sido irresponsáveis, e se nós temos dado as melhores desculpas possíveis, assim como uma criança quando está errada faz, para não assumir o seu erro e para não mudar de postura. Nos ajude, Deus, a sermos homens de verdade, homens que amam as suas esposas, que as servem em Jesus, homens que amam os seus filhos, que se dedicam aos seus filhos, Deus, que não transferem a responsabilidade e cuidado para os seus filhos a ninguém, mas que entendem o privilégio e a responsabilidade que receberam do Senhor na história, para não apenas deixarem herança, mas para deixarem legado, não apenas para deixarem recursos financeiros para os filhos, mas para marcar a vida dos filhos com valores do Evangelho que nada e nem ninguém pode retirar da vida deles. Nos ajude, Deus, a sermos homens no relacionamento com os nossos pais, honrando-os, discordando quando for o caso, em amor, em honra, em respeito, cuidando deles, Deus, de todas as formas possíveis. Deus, nos ajude. Senhor, nos ajude a sermos homens na sociedade. E talvez um dos maiores papéis que nós realizemos na sociedade, a nossa posição profissional, são as esferas de trabalho. Deus, nos ajude a sermos empregadores, líderes que são homens, que tratam com firmeza as causas, mas que tratam de forma, Deus, a não humilhar, a não explorar e a não, Deus, desrespeitar a vida dos liderados, dos empregados. Nos ajude a sermos homens, Deus, para nos subordinarmos aos nossos empregadores, entendendo que só pessoas maduras sabem o valor, a necessidade e sabem cumprir ordens, quando essas não confrontam a tua palavra. Ajude, Deus, para que a crise de masculinidade da nossa sociedade, que traz tanto peso, Deus, e tanta distorção sobre a vida das mulheres, na família, na igreja, na sociedade, nos ajude, para que a restauração, Deus, dessa carência da masculinidade possa acontecer, Deus, de forma sábia, de forma equilibrada e de forma pujante, Deus, a partir da tua igreja. Por fim, Deus, abençoe a vida de cada irmã que se encontra participando desse momento conosco, na sua posição como esposa hoje, ou para aquelas que sonham em ser esposas no futuro, que possam entender que um dos papéis mais importantes no exercício do matrimônio é terem paciência, é terem sabedoria, é terem um amor tão abnegado, para serem instrumentos nas tuas mãos, para que homens deixem de ser meninos e se tornem homens de verdade, porque são maduros na vida, responsáveis na vida, e homens da verdade, porque são cheios do teu Santo Espírito, são profundamente alicerçados na tua palavra. Por fim, eu te agradeço, Deus, porque no passado e num momento de tantas carências na minha vida, eu pude olhar para alguns homens dessa igreja e eles foram e continuam sendo referenciais para mim, tanto na fé,
quanto na postura madura de condução de uma família e de todos os aspectos da vida. Que o Senhor levante muitos e muitos homens da verdade e de verdade nessa igreja, para que possam influenciar no Senhor as futuras gerações. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus.